do Sul, Eduardo Leite, eu e Estela Freitas. Estela, quer começar fazendo essa pergunta? Próxima? Eu quero começar falando um pouquinho a respeito do futuro do PSDB. A gente viu aí o resultado nas eleições, o candidato Geraldo Alckmin acabou se saindo muito mal, a gente viu, com 4%, e então isso balançou o PSDB. Eu queria saber de você, o que é preciso fazer, então, para o PSDB se reerguer? Você mesmo disse que isso foi um recado da população, um recado dos eleitores ali nas urnas. O que você quis dizer com isso? Não, sem dúvida, o partido tem um histórico de serviços prestados ao Brasil, ajudou a estabilização da economia e até a estabilização da própria democracia, das instituições. Afinal, o presidente Fernando Henrique, quando foi presidente, sucedia um governo que tinha sofrido impeachment também. Então, logo depois, pouco tempo depois do retorno à democracia. Então, o PSDB teve um papel importante para o Brasil, no estado de São Paulo, nos outros estados onde administrou, demonstrou capacidade administrativa e tivemos agora um processo de, como a gente conversou no início desse programa, insatisfação da população com o modelo político, que atingiu também o PSDB. Então, o partido precisa, não é mudar o seu programa, eu entendo. O PSDB... Ele não vai mais para a direita agora? Dá um viezinho assim para a direita? Eu não acho que é sobre mudar do ponto de vista ideológico, Mariana. Acho que é uma questão de entender o recado das urnas, especialmente no afastamento do sistema político da população. A gente tem que se reconectar com a população. Tem que ter mais ferramentas de engajamento, de participação da sociedade, tem que estar mais próximo da base, das pessoas, tem que ser menos de caciques e mais lá no chão de fábrica, né, como a gente diz. Então tem que estar mais próximo. Por isso, agora, depois passado o processo eleitoral, há 3 governadores eleitos, está aqui, né, a fotografia aí da nossa reunião, o governador do Mato Grosso do Sul, o Reinaldo Azambuja, o governador João Dória e eu lá no Rio Grande do Sul. É evidente que isso, né, são as urnas colocando para o partido essas figuras também como protagonistas. E os deputados e senadores. Aqui em São Paulo foi bem interessante, porque votaram no Dória porque queriam algo novo. E o Dória é do mesmo PSDB, que já está há mais de 20 anos. Mas a eleição da senadora Mara Gabrilli. Então, quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte, não somos nós, né? Não estou querendo trazer o poder para mim porque eu me elegi. Comum, naturalmente, seria, ora, quem foi eleito, a senadora Mara Gabrilli, os deputados que se elegeram, todos eles sobreviveram, vamos dizer, a esse processo e passam a ter protagonismo no partido. Mas isso tem que ser feito com respeito ao passado, com respeito a todos aqueles que já deram grande colaboração e grande contribuição e que merecem, na minha visão, continuar também protagonizando os destinos do partido. A gente vai ter que fazer uma releitura, uma revisão, principalmente governança do partido. Governança significa de que forma que o partido vai ser conduzido, quais são as ferramentas de interação com as bases e com a sociedade que nós vamos lançar. Essas são questões, as bandeiras que devem ser empunhadas pelo partido e que, de certa forma, foram timidamente empunhadas. Sobre bandeiras, perfeito. Escola sem partido. Eu acho que a prioridade para a educação não é discutir a ideologia, é discutir a escola sem professor, é o professor sem a formação. Esses problemas que precisam ser discutidos antes da questão da escola sem partido, o que está provocando para a educação brasileira problemas e dificuldades de aprendizado das nossas crianças, é menos a questão da ideologização e mais problemas de gestão da própria estrutura. Faltam milhares de professores na rede no início do ano letivo, nos diversos estados, nos municípios, porque a forma de contratação dos professores, ela acaba impondo que se demore lá até conseguir o governo detectar quantos professores se licenciaram, se aposentaram, faleceram, seja o que for, ele vai ter que contratar, ele tem que cumprir um longo processo burocrático, isso significa ficar meses sem ter professores na sala de aula. Então, o problema da educação é mais o escola sem professor do que o escola sem partido. E aí a gente acaba discutindo pontos ideológicos, críticos e deixa de fazer o que precisa ser feito. Para mim é estabelecer prioridade. A prioridade é ensinar melhor matemática, português para os nossos alunos e focar em ter professor na sala de aula, novas tecnologias, novas ferramentas de ensino para dar o aprendizado. Quando o presidente dos Estados Unidos, na época já era ex-presidente, Barack Obama, visitou o Brasil, veio ao Brasil a convite para dar uma palestra, ele chegou a se encontrar com você, sobre o que vocês conversaram e por que houve um encontro? No ano passado, final do ano passado, o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, veio ao Brasil para fazer essa palestra e reuniu
10 jovens, na verdade 11 jovens, para conversar por 1h30 sobre de que forma a Fundação Obama poderia ajudar em movimentos de transformação da sociedade. Eu era, entre esses jovens, estão aqui também, né, apresentados, o único político ali. Os outros todos tinham engajamento em movimentos sociais. Agora tem você e a Tabata Amaral. E agora a Tabata que se elegeu. Ela não era ainda, né, envolvida, quer dizer, já tinha um envolvimento político, mas não ainda eleitoral. E então nós conversávamos sobre de que forma que ações de voluntariado podem ser estimuladas, de que forma que a Fundação Obama pode ajudar, criar redes entre jovens políticos para aproximar no mundo e identificar boas práticas. Então foi muito nesse sentido. O presidente Obama é uma figura que eu admiro muito pela sua forma de fazer política, né, respeitando as pessoas e ao mesmo tempo tendo construído tantas ações positivas. Algum político, por exemplo, brasileiro, que você admire? Eu sou grande admirador do ex-governador Mário Covas. Acho que o Covas era um grande exemplo e continua como exemplo pela sua forma obstinada de fazer política. Foi quem deu um novo curso aqui ao estado de São Paulo, enfrentou corporações e entregou grandes resultados. E também do ex-presidente Fernando Henrique. Sou um grande admirador do ex-presidente Fernando Henrique. Soube que você está indo, o Eduardo Leite está aqui em São Paulo, a convite do nosso programa, claro, essa noite de 23 de novembro, mas daqui a pouquinho ele pega um avião, pega um voo e vai para... Vou para a Universidade de Oxford, lá na Inglaterra, na verdade, a convite da Fundação Lehman, num programa para formação na Blavatnik School, que é a escola de governo e gestão pública da Universidade de Oxford. Onde saem as principais cabeças. Exatamente. Né? Eu tive a oportunidade no ano passado de estudar por 5 meses, logo depois que eu deixei de ser prefeito, na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, em Nova York, em gestão pública. E agora estou fazendo esse curso lá e também fiz um mestrado em gestão e políticas públicas aqui na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. Por que isso é importante, esse intercâmbio com outros países? Acho que é fundamental que em qualquer profissão a gente busque fazer requalificação permanente. As ferramentas mudam as relações sociais, a tecnologia rompe completamente com a forma como as coisas são feitas, né? Governo, toda a burocracia governamental se altera profundamente diante das tecnologias. Sistemas informatizados superam a forma de fazer aprovação de projetos, de selecionar servidores, onde deve ter funcionário, onde já não deve ter, porque um sistema informatizado pode atender de forma melhor e mais transparente, o que antes era feito por um funcionário. Então você tem que discutir esses pontos todos, né? E o mundo está dando saltos mesmo. Sem dúvida. Com a tecnologia são saltos, não é um passinho depois do outro, é um salto. Se você ficar para trás, você perde uma década. Você pegar exemplos como de países como a Estônia, que tem um governo 100% digital, né? E que toda a relação com o cidadão é feita por smartphones, por internet, pelo seu computador. Você resolve os seus problemas todos em relação ao governo, sem precisar de intermediação num balcão. Então, identificar esses bons exemplos, parcerias com o setor privado, não apenas de tecnologia, como eu estou falando, mas novas formas de prestação de serviços que hoje são operados diretamente pelo governo e que podem ser concedidos à iniciativa privada e que forma que a gente regula e modela essa prestação de serviço pelo privado. Então é tudo isso que nós estamos procurando, bons exemplos para poder incorporar as nossas práticas aqui. Está muito ansioso? Esperançoso? Olha, uma boa ansiedade. O que você espera desse curso? Eu tenho certeza, né? A programação vai ser dedicada em gestão pública e também em educação. Quanto tempo? É uma semana, na verdade. Vários governadores estão indo, foram convidados pela Fundação. Eu tenho não apenas o processo de aprendizado na universidade, mas até a interação entre os governadores que se dá lá também ajuda a criar rede, porque os problemas são muito semelhantes. Eu identifico, Mariana, que a gente tem que fazer política com amor e não com ódio, aproximando as pessoas e não afastando, né? É natural que no processo eleitoral a gente discuta as diferenças entre os candidatos. A gente não vai vir aqui para um programa de televisão, 2 candidatos, um debate eleitoral, enfim, discutir no que a gente concorda, a gente discute o que a gente diverge, né? É próprio do debate eleitoral. Mas passado o processo eleitoral, a gente tem sim que construir as pontes, achar o ponto de convergência, estabelecer consensos estratégicos, para que a gente possa puxar a sociedade toda numa mesma direção. Porque se a gente levar para os 4 anos de governo as brigas da política, do processo eleitoral, a gente não sai do lugar
a população se frustra, e a população se frustrando, a gente sabe no que dá. Aí, nessa observação que você fez sobre construir pontes e trazer todo mundo para o mesmo lado e não queimar essas pontes e impedir a passagem, isso me preocupa um pouco, porque o discurso eleitoral, ele tem que ser depois, quando a pessoa é eleita, diferente do discurso governamental. Eu não sei até que ponto o nosso presidente eleito vai conseguir mudar e suavizar o discurso e as posturas para conseguir criar esse sentimento em torno de algo maior. Eu insisto, né? Quando ele fala que a Constituição, ele será escravo da Constituição, para mim basta ali como fator de dar a ele o crédito. O voto de confiança, sim. O voto de confiança. Acho que o presidente recebeu aí a maioria dos votos, tem um mérito de uma eleição que não foi fácil e merece o voto de confiança e o crédito. Tem que dar espaço para ele e eu tenho certeza que ele foi uma vai eleição corresponder. Cheia de fake news. Teve fake news com você também? Sim, sempre tem. Infelizmente, né? Eu sou jovem, mas não tão jovem a ponto de não ter vivido no passado os panfletos apócrifos, que nada mais eram que aqueles panfletinhos que na reta final da campanha, não tinha WhatsApp, não tinha o Facebook, na reta final da campanha distribuíam panfletos com mentiras para tentar derrubar um candidato que estivesse na frente nas pesquisas. Com o advento das redes sociais, da tecnologia, da internet, esses panfletos agora estão todos os dias digitalmente sendo distribuídos. Eles entram direto assim, né, todos no seu os rosto. dias. Então, é claro, a democracia é um aprendizado. As tecnologias, as redes sociais também estão sendo um aprendizado para a sociedade. E as pessoas têm que aprender a identificar, né, que aquilo que elas recebem numa rede social não necessariamente é verdade, que tem distorção, que procurem os veículos importantes de comunicação para identificar o que onde foi feito já investigação, o que é verdade, o que não é. Então, acho que a sociedade tem que ir aprendendo e, é claro, mecanismos têm que ser criados também para punir severamente quem pratica. Eu acho, como são ferramentas ainda muito novas, elas não têm ainda esse mecanismo de controle. Exato. Nem de punição. Mas eu acho que para o futuro isso vai ser fundamental. Para proteger a democracia, inclusive. E a imprensa livre, viu, gente? Porque vocês podem não gostar desse ou daquele veículo de imprensa, mas é muito importante que ele seja livre, inclusive para errar. Eu digo sempre o seguinte, só para concluir, né? Eu defendo uma imprensa livre para criticar e para ser criticada, né? Eu digo, posso até criticar a imprensa, mas não podemos cercear o direito, né, evidentemente, de comunicação aí, crítica aos governos e às questões da sociedade. Hora de dar mais um golinho na Aquíssima, essa água puríssima, leve, levinha, muito refrescante. Experimente aí em casa, você também. Aquíssima é a da garrafinha azul, nosso copo é azul também para combinar. Fala, Estela, tem mais pergunta? Tenho sim, Mariana. Você mesma falou agora há pouco, né, que não necessariamente o adversário é um inimigo. Isso, é um adversário. Né? Tem que ser tratado com respeito. O Eduardo ele tem conversado com deputados de outros partidos, né, inclusive partidos de oposição. Uhum. A gente tem o nome aí, Manuela Dávila, é um exemplo. E aí eu queria saber o que tem saído dessas conversas, dessas reuniões aí, o objetivo de aprovar algumas pautas antes de você começar o seu governo a partir de 2019. Olha, Estela, assim como a população escolhe o governador, escolhe a Assembleia Legislativa que vai representar a população. E escolhe na expectativa do retorno que vai ter na prestação de serviços, na melhoria da qualidade de serviços públicos. Então, eu não posso pensar que eu seja governador de quem votou em mim e quem votou nos meus adversários, para eles eu não vou governar. Então, é tão legítimo o meu mandato quanto o mandato desses deputados. É claro que nós temos diferenças, temos divergências e certamente teremos neles uma oposição. Mas puder ser uma oposição leal e nós, como governo, sermos leais também às posições, às nossas posições, respeitando as deles, ganha a sociedade, né? Ganha todo mundo. Então, eu não faço essa conversa na expectativa de que eles possam aderir ao nosso governo. Mas o simples fato de podermos conversar, dialogar, ouvir o que eles têm a dizer e as demandas que eles representam, de repente nós vamos entender e identificar que tem muitas pautas que nos unem, que tem pontos convergentes. E ao invés de ficarmos presos na divergência, gastando a nossa energia no que nós somos diferentes, vamos tentar identificar em que pontos que nós pensamos de forma semelhante e poder, então, tomar ações e entregar resultados para a sociedade.
o que não aconteceria se nós não conversássemos, né? Olha, com muito prazer que eu conheci hoje pessoalmente o governador eleito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Eu quero saber se, bom, eu já soube que o senhor é contra a reeleição, não foi reeleito, apesar de ter uma aprovação altíssima como prefeito de Pelotas. Também não vai tentar a reeleição para o governo do estado, já avisou? Já avisei, não pretendo, porque, como eu disse, a reeleição no nosso sistema político eleitoral é um problema, Mariana. Nós temos 17 partidos na Assembleia lá, são 30 partidos no Congresso Nacional. As composições são difíceis e quando você tem que fazer isso para uma reeleição, você faz dentro do gabinete oficial, o governo vira balcão de negócios. E aí é um problema para a sociedade. Então, eu sou contra a reeleição, especialmente nesse modelo eleitoral. É claro que há exceções, é o que eu estou dizendo aqui com políticos que buscam a reeleição com boas práticas, mas via de regra acaba sendo um grande problema. Então, não pretendo concorrer à reeleição, não vou, inclusive como forma de desarmar os nossos opositores, para não se preocuparem com benefícios eleitorais que eu venha a ter. E também para me desprender da análise dos prejuízos eleitorais que eu vou ter ao fazer o que precisa ser feito. Então vamos focar em reestruturar o Estado, em melhorar o Estado do Rio Grande do Sul, entregar resultado e passar o bastão daqui a 4 anos para alguém que vem pela frente, com energia, com disposição para tocar a pauta lá no Estado. Boa sorte no seu curso. Muito obrigado. Essa escola é muito conceituada, forma grandes políticos, administradores, gestores. Ela é muito famosa. Eu espero te ver na capa da Forbes daqui a alguns anos. Vamos com calma. Parabéns. Obrigado pela gentileza, obrigado a todos. Obrigada, Estela.